E eu queria te fazer uma pergunta antes de começar a ler a mensagem. E se teu inimigo viesse aqui aceitar Jesus e virasse teu irmão e você tivesse que servir a ele? Como você reagiria diante disso? O que você faria diante disso? Se aquela pessoa que você não suporta, se aquela pessoa que você não quer chegar perto, se aquela pessoa que você acha que é intocável, viesse aqui, aceitasse Jesus, se tornasse seu irmão e você ainda tivesse que servi-lo, o que você faria diante dessa situação? Como você agiria diante dessa situação? Sabe que muitas das vezes a gente só quer fazer o que nos convém. A gente só quer servir a quem nos faz bem. Só que a Bíblia, ela não nos ensina isso. A Bíblia diz: ame os seus inimigos. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo uma oração estranha ao Senhor. Sabe, às vezes as nossas orações não são ouvidas porque nós não oramos a palavra. Sabe como é a nossa oração? Quando a gente está com raiva de alguém, Deus pega ele. Jesus prepara e leva. Jesus, ó Senhor, o Senhor vai pegar ele, vai fazer um rebuliço. Quando na verdade a gente tem que orar por salvação, para Jesus salvar. Sabe, quando o nosso coração não libera perdão, a gente fica tão pesado, tão pesado. E é necessário que a gente libere perdão para o outro, para que a gente se sinta leve. Talvez a outra pessoa não mereça mesmo o seu perdão, quem sabe, mas eu e você merecemos ter paz. Amém? Eu e você precisamos ter paz. Hoje de manhã, no nosso devocional, nós estávamos, todas as manhãs nós fazemos nosso devocional. E o tema era: seja um agente de paz. Você tem sido um agente de paz na vida do outro? Sabe, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não é vir à igreja quinta, domingo, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é tocar, não é louvar. Não, isso faz parte. Mas o verdadeiro cristianismo é quando nós exercemos o amor. Quando nós não julgamos, quando nós perdoamos. Eu não posso dizer para você que é fácil liberar perdão para quem nos feriu. Não é fácil, mas é necessário. A justiça não está sobre nós, a justiça está sobre o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos um advogado Então por que nós se preocupamos tanto? Se nós já temos um advogado que cuida de todas as coisas. Não precisa eu e você estar desesperado. Porque nós temos um Deus que vê tudo, que sabe de tudo, que conhece tudo. E no momento certo Ele vai intervir, sim. Nós não precisamos caminhar com ódio, com o nosso coração pesado. Nós precisamos caminhar com leveza e em paz, para que as nossas orações sejam ouvidas, amém? Então vamos lá. Atos 9, capítulo 9, versículo 10. Diz assim, preste atenção. Eu vou ler aqui nessa versão da minha Bíblia, vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia. E havia em Damasco certos discípulos chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele estava orando. O que era que Saulo estava fazendo? Gente, aqui só fazia 3 dias da convenção de Saulo. E ele estava fazendo o quê? Vamos lá. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo, com 3 dias de convenção, com 3 dias sem comer e sem beber, orando, teve uma visão. Com apenas 3 dias de convenção. E respondeu Ananias. Olha só o que foi que Ananias disse ao Senhor. Ananias ainda quis questionar o Senhor. Preste atenção o que foi que Ananias fez. Senhor, de muito tenho ouvido falar acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O que era que Ananias estava aqui fazendo? Paulo já tinha se convertido. Fazia 3 dias a convenção de Paulo. Paulo tinha tido uma visão. O
O passado de Paulo já não importava mais. Ananias estava aqui neste momento, trazendo de volta o passado de Paulo. Deus não quer saber do teu passado, não. Deus quer saber daqui para frente. Depois que você se tornou filho, que você se arrependeu. A palavra do Senhor diz que quando eu e você aceitamos Jesus, Ele lança sobre o mar do esquecimento. Deus não fica trazendo o nosso passado à tona, não. Ele esquece. E Ele ainda faz mais. Naquilo que a gente caiu, naquilo que a gente mais fez, é onde Ele mais nos usa. Deus é assim. Ele não quer saber. Se Ele investir em você, Ele vai investir até o final. Ele não desiste. Amém? Então, Ananias ainda questionou o Senhor, porque ele sabia que Saulo era um dos maiores perseguidores do Evangelho. Então, nesse momento, ele não quis saber se Saulo tinha se convertido, não. Ele lembrou do que Saulo já havia feito com tantas famílias, com tantas pessoas. Vamos seguir, versículo 14. Diz assim: E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que eu invoque o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Ele não quis saber de nada, ele só disse: vai, eu não estou mandando, então obedeça, vá. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele era para o Senhor um quê? Um vaso escolhido. Independente do que ele já havia feito. O Senhor, Ele olha o nosso coração. Ele não quer saber o que a gente fez, o que aconteceu. Ele quer saber se nós estamos dispostos a mudar e fazer algo novo. Ele quer saber se nós estamos disponíveis a fazer algo para o reino. O Senhor, Ele não fica te apontando e te julgando. Quem faz isso é o diabo. O Senhor não fica dizendo o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele te leva, Ele te impulsiona. E é isso que eu e você precisamos fazer com o outro. Parar de julgar as pessoas pelo que aconteceu e impulsioná-las para o futuro. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Foi para impulsionar pessoas. 16. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. Ananias chamou Saulo de quê? De irmão. Saulo passou a ser irmão. Saulo era irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava: este era filho de Deus. Você acha que os discípulos de Jesus, eles eram perfeitos? Não. Nenhum deles. Todos eles tinham algo que precisava ser tratado, que precisava ser curado. Mas eles tinham algo. Eles amavam o Senhor. E isso era o suficiente para Jesus. E Jesus caminhou com eles por 3 anos e meio. Ensinando, perdoando, cuidando. Vamos falar de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro impulsivo. Jesus, na ceia, já sabia que ele iria trair ele. E mesmo assim ele lavou os pés. E ele falou que iria acontecer essa traição. E aconteceu. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus. E o que foi que Jesus fez lá na frente? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é muito engraçado. Jesus, Ele confia algo a mim e a você.
Ele quer entregar algo a mim e a você. Então não se diminua. Libere perdão. Não aceite ofensas. Libere, deixe com o Senhor. Não vale a pena alimentar o seu coração de ódio, de rancor, você vai adoecer. A Bíblia fala, vós não sabeis de qual espírito é? Qual espírito? Eu e você precisamos ter discernimento. Quem está agindo? É Deus? O diabo? A palavra do Senhor diz que não é contra carne nem contra sangue, não é contra o nosso irmão, é contra principados e potestades. E por que nós lutamos tanto contra o nosso irmão? Por que nós julgamos tanto? Por que nós brigamos tanto? Por que nós vamos tanto atrás? Por que nós se justificamos tanto quando não precisa? Abra sua Bíblia lá em Efésios 6, 12. Só para confirmar o que eu acabei de falar. Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as astras espirituais de maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. O nosso papel é amá-lo, é cuidar. Um dos maiores mandamentos é ame ao próximo. Ame ao próximo. Ame ao próximo. Como é que as pessoas vão ver Cristo em nós se nós agimos como as pessoas do mundo? Que diferença vai ter? Sabe, quando nós estamos aqui no mover, quando nós estávamos aqui no louvor, nós estávamos adorando, nós estávamos compenetrados e nós estávamos rendendo graças ao Senhor, mas eu preciso te dizer que se você não tiver um coração amável, de nada disso adianta. Se você não amar, e se você não estiver disposto a cuidar de quem mais te feriu, não vai adiantar. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E junto com isso, nós recebemos o fruto do Espírito. E nós precisamos exercê-lo de verdade. Ah, é muito bom eu amar as pessoas que estão do meu lado e que me tratam bem. Não são essas pessoas que eu tenho que amar só, não. Eu preciso amar aquele que me caluniou, aquele que me difamou, aquele que me feriu. Eu preciso amá-lo. Porque a mesma graça que Deus derramou sobre a minha vida, Deus também derramou sobre a vida dele. A mesma redenção recai sobre ele também. Aí você acha que a graça é só para você, é? Claro que não. Jesus, ele não morreu por apenas uma pessoa. Foi por todos. Todos. Muitas das vezes nós nos pegando. Quantas vezes eu passei ali na La Favorita, quando eu era solteira, e eu via aquelas prostitutas lá, e eu orava, pedindo a Deus misericórdia. E na maioria das vezes, se uma delas entrasse aqui, a primeira reação de muitos é deixá-la de lado. Isso não é o que Jesus faria. Jesus nos ama independente das nossas falhas e dos nossos defeitos. Quem foi Saulo? Se você não conhece a história de Saulo, estude. E você vai ver quem foi ele e quem Deus o tornou. Um homem extraordinário. Abra sua Bíblia lá em Lucas 9.
Lucas 9. (55) Diz assim: vós não sabeis de que espírito sois? Será que eu e você sabemos a quem servimos? De que reino fazemos parte? Para onde vamos? Se eu e você temos essa certeza, nós não precisamos nos preocupar. Quando nós percebemos ou vemos outra pessoa agindo contra o que a palavra do Senhor diz, deixa o Senhor com ele. A Bíblia fala que do Senhor é a vingança, não é minha e sua. Amém? Agora ninguém dá um glória a Deus nem um aleluia. Só na hora do louvor. Não é verdade? É porque a palavra que nos confronta dói, mas ensina. Nós precisamos aprender a amar. Porque Jesus está voltando e a palavra do Senhor está se cumprindo quando diz que o amor de muitos se esfriarão. Nós precisamos dar um baixo no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Sabe por que eu e você não vamos pedir perdão? Não queremos perdoar o nosso inimigo? Ah, não vou não. Fez mal a mim, agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa, né? Assim que o povo diz, né? Agora ele vai ver. Agora ela vai ver. Eu vou é lá. Tá me devendo, eu vou é lá. Vai ter que me pagar. Para que tu emprestou? Não é assim. Não é assim. Se nós queremos viver pela palavra, nós temos que viver pela palavra inteira. Inteiramente. Eu e você precisamos agir, de fato, como Jesus agiria. Não adianta andar com uma pulseirinha no braço, o que Jesus faria. E na hora da raiva você esquecer disso. Não adianta. Não adianta você entrar no meio, tá lá o grupo da família. Aí você é aquele que mais briga, um confuseiro. Eita, menino. É o confuseiro da família e é um desmantelo. Eu e você precisamos ser agente de... Nós precisamos apaziguar a situação. Mas não é um querendo ser melhor do que o outro, é um desmantelo, é um fala, outro fala. E ninguém resolve nada e continua todo mundo brigando e é aquela coisa. Não é assim que acontece em toda família? É ou não é? Sempre tem. Tem, minha gente. Na família todo mundo tem. E eu e você precisamos ser um apaziguador. Porque como é que os nossos vão se converter, minha gente? Como é que os nossos vão vir para a casa do Senhor se em nós eles não vêem mudança alguma? Se nós estamos agindo como uma pessoa do mundo, como não cristão. A gente precisa refletir o brilho e a glória do Senhor Jesus. E isso não vai ser com título, isso não vai ser com cargo, isso não vai ser você gritando, você pulando, você falando em línguas. Não. Isso são com as nossas atitudes. Para caminhar com Jesus, nós precisamos ter uma mudança de vida. E não é só da boca para fora, não. Isso precisa acontecer. Porque se Jesus voltar, será que Jesus voltasse hoje? Você subiria? Você está em paz com todos os seus irmãos? Você ama a todos? Você está disposto a cuidar do seu inimigo? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus independente de qualquer coisa? Se você está, nós iremos subir, mas se não, a palavra do Senhor diz: se você tiver algo com seu irmão, não venha ofertar, porque o Senhor não recebe. Primeiro você vai e conserta com teu irmão, e depois você traz a oferta até o altar do Senhor. Se você quer confrontar o seu irmão, vá até ele. Conversa com ele, não fique em rodas falando dele. Jesus jamais faria isso. Jesus, ele não expõe as pessoas.
Você quer conversar com o seu irmão? Vá até a casa dele. Procure-o. Olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Isso me doeu. Você está agindo de tal forma, o que está acontecendo? É isso que a palavra nos manda fazer. Mas não sair difamando o irmão. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão, querido. Nós queremos muitas vezes misericórdia só para nós. E para os outros não. Para os outros a gente não quer misericórdia. A gente acha que o outro não é digno de salvação. Infelizmente, é assim. Sabe qual é o significado do nome Saulo no hebraico? Pedido fostes a Deus. Uau! Um homem que antes era perseguidor do evangelho, que destruía famílias, que prendia. Jesus resgatou ele, transformou a vida dele. E fez o extraordinário com ele. Sabe, se você está aí se pegando, achando que Jesus não vai te usar, que você é menor. Não. Jesus faz assim, ele pega o menor. Aquele que ninguém acredita. Aquele, sabe, aquele lá. Tem aquele irmãozinho. O que foi que Deus fez com Davi? Tinha lá os irmãos de Davi, tudo bonito. E um dizia eu. Não era nenhum deles. Davi lá, ruivinho, feio, bichinho, mas estava lá fazendo a obra do Senhor. Estava lá apacentando as ovelhas. Jesus, ele viu o coração de Davi. E Davi foi ungido muito novo. Porque Deus conhecia o coração dele. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ele. Dê dinheiro. Sabe, muitas das vezes nós estamos, Deus, eu preciso do emprego, Senhor, vai me dar um emprego, me dá uma casa, e eu quero crescer na vida, e acontece tudo isso. E muitas das vezes, quando você está bem financeiramente, quando você está fluindo, você já não dá mais o dízimo, você já esquece de tudo que aconteceu. E na primeira provação que você passa, você começa a reclamar. Infelizmente é assim. Que você possamos amar Jesus sem interesse algum. Sem interesse algum, porque Ele já fez o suficiente lá na cruz. Jesus, Ele não precisa fazer nada por mim e por você. Nós que precisamos dEle todos os dias. Nós que precisamos dEle todos os dias. Ah, se não fosse Ele na nossa vida, o que seria de nós? Abra sua Bíblia lá em João 21. João 21, 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Mais uma vez Jesus pergunta. Tornou a dizer pela segunda vez a Simão: Tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Simão foi questionado: Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E eu me peguei fazendo uma comparação. Aqui, Simão é questionado por 3 vezes, não é isso? Quando ele negou a Jesus, ele negou por quantas vezes? Por quantas? Aqui Jesus estava confrontando ele. Estava lembrando a ele. E
ele entrou num profundo arrependimento. Sabe, Jesus nos confronta. Eu não posso dizer para você que Jesus nos confronta. Jesus, ele é vingativo também. Mas a vingança vem de quem? Vem de quem? Vamos, minha gente, vocês estão dormindo? A vingança vem de... Eu e você não temos esse direito de se vingar. E nem de querer exercer justiça sobre a vida de ninguém. A justiça vem dele, a vingança vem dele. O poder da morte e da vida também é dele. Nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos exercer amor. Se eu e você queremos subir ao céu, nós precisamos colocar isso em prática. Não tem como eu e você colocar apenas as partes que nos convêm da palavra do Senhor em prática. Sabe, uma canção que desde quando eu escutei, até quando eu era da Assembleia, porque eu era da Assembleia Pentecostal. Que era. E eu escutava a música Sabor de Mel. Aí eu dizia, vale, meu Deus, essa música não está muito alinhada, não. Meu inimigo vai estar lá me ver crescendo, sabor de mel. Não tem nada a ver com a palavra. Não tem nada a ver com a palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, 44. 5, 44. Olha só o que diz lá em Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai quem? Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeia. E orai pelo que vos maltrata e vos perseguem. Por que a gente quer pular esses versículos da Bíblia, hein, minha gente? A gente esquece na hora da raiva, né? A gente quer saber de falar, de brigar, E a gente esquece até que é crente na hora da raiva. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. O sol nasce sobre todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe a quem amar. Quem faz isso somos nós. Deus simplesmente ama. Ele não escolhe. Não tem filho predileto, ele tem filhos que o preferem. É diferente. Muitas das vezes você vê um pregador, você admira um pregador, você não sabe o que ele passa no secreto. Aí você diz, Deus, eu quero fluir dessa forma, eu quero caminhar dessa forma. E você não sabe o preço que ele tem pago. Você está disposto a pagar um preço por Jesus?